Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal do Loop Infinito dessa quarta-feira, dia 27 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje tem tanta coisa pra falar que não dá nem tempo de citar um ou outro assunto aqui. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Uber, que abriu ontem uma sala de espera lá do lado do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para ajudar a segurar um pouco o aumento da demanda de carros nessa época de Olimpíadas. Essa área, que vai funcionar das 6 da manhã à meia-noite até o dia 20 de setembro, fica no Shopping Bossa Nova, lá colado no aeroporto, e vai oferecer acesso à internet, lugar para carregar o celular e, claro, uns lugares para sentar enquanto a pessoa espera o Uber dela chegar lá no aeroporto. Bacana, né? E falando em Uber, pintou lá no Tecnoblog uma matéria bem interessante feita pelo nosso amigo Paulo Riga. Ele comparou os preços do táxi comum com os preços do Uber, do WillGo, do Cabify, que gosta de mandar spam por SMS, do Televo e do EasyGo. E para garantir a consistência do teste, ele simulou 6 tipos de trajetos diferentes, cada um com uma distância, e o resultado, que ficou bem completo, você vê nas tabelas lá da matéria. Mas ó, um spoiler, o táxi, para variar, foi a pior opção em todos os trajetos. E falando em textos comparativos, a OpenSignal, que tem um app de medição de sinal de internet, publicou uma análise do sinal das principais operadoras de celular do Brasil. Ela disse que achou válido investigar de perto a internet oferecida no país agora que as Olimpíadas estão aí, e por isso eles analisaram 85 milhões de dados que foram coletados por mais de 45 mil usuários do aplicativo deles aqui entre fevereiro e abril desse ano. E os resultados foram os seguintes: a Vivo ganhou com sobra na categoria de velocidade do 4G, seguida pela Claro, pela Oi e pela TIM em último lugar. Já no 3G a coisa foi um pouco mais apertada, mas mesmo assim a Vivo apareceu em primeiro lugar, um pouquinho na frente da Claro e da TIM, seguida pela Oi em quarto lugar e pela Nextel em quinto. Em relação à latência do sinal, a coisa mudou um pouco de figura. A TIM ficou em primeiro lugar no 4G e a Vivo ficou por último, e a Nextel ficou em primeiro lugar no 3G, com a Oi ficando lá pro final. Se você quiser ver o relatório completo, que é bastante detalhado e traz todos os números de velocidade de dados e latência de cada um dos testes que eles fizeram, é só pegar o link aqui na descrição do episódio ou passar lá no loopmatinal.com. Ontem o Twitter anunciou para o aplicativo deles de Android a chegada de um modo noturno, finalmente, hein? Ele fica acessível lá no menu lateral e troca o branco da interface por uns tons de azul escuro, o que deixa a coisa muito mais confortável de navegar a madrugada dentro. Como eu disse, esse recurso só está disponível para a versão do app de Android e, pelo menos por enquanto, o Twitter não falou ainda sobre a chegada dele para iOS, mas a hora que chegar eu aviso por aqui. Ainda sobre o Twitter, ontem a empresa divulgou os números do segundo trimestre fiscal de 2016. No relatório, que está aqui na descrição se você quiser ler, dá para ver que eles tiveram um aumento de 20% no faturamento em comparação com o mesmo período do ano passado, foram 602 milhões de dólares agora, eles também viram um aumento de 3 milhões de usuários ativos mensais, foram para 313 milhões no total, mas isso não impediu que as ações da empresa caíssem mais de 10% depois da divulgação por conta da previsão da redução do faturamento no próximo trimestre. Mesmo com os resultados positivos de ontem, o Twitter ainda não conseguiu mostrar para os investidores que têm condição de voltar a crescer num ritmo sustentável, e somando isso com a previsão de redução do faturamento para o próximo trimestre, o mercado reagiu de forma negativa, mostrando que a empresa ainda tem muito chão pela frente se quiser voltar a ser uma das favoritas de Wall Street. Ontem o Google anunciou um recurso para os aparelhos das linhas Nexus e Android One que avisa quando o número que está ligando tem grande chance de ser spam, desde que a opção de exibir o próprio número de ligações esteja ativada no aparelho. Esse recurso traz ali embaixo do número desconhecido um alerta que identifica o autor da chamada como uma empresa ou potencial spammer, e com isso o usuário já consegue filtrar e desligar a chamada sem ter que perder tempo dizendo que não quer trocar de plano, não quer trocar de operadora ou que não tem interesse no pacote novo de TV a cabo. Ainda sobre o Google, a empresa resolveu mexer um pouco no padrão gráfico do Google Maps e implementou umas mudanças que deixaram ele bem mais agradável de navegar. Agora as ruas pequenas dos mapas são preenchidas com uma cor sólida, mais escura, ao invés daquela cor branca das avenidas, o que facilita bastante a visualização de qualquer área. Além disso, o Google implementou um esquema novo de cores para as áreas de diferentes categorias, tipo hospitais, escolas, parques, vegetação e tudo mais, e eles lançaram um jeito novo de organizar graficamente as áreas com concentrações altas de restaurantes, bares, lojas e assim por diante. Essas mudanças já estão valendo tanto para a plataforma web do Google Maps quanto para as interfaces de Android e iOS, e se você quiser dar uma espiada no tratamento gráfico novo, é só abrir o mapa e dar uma fuçada aí pela sua região.
E enquanto isso, a Microsoft disse que vai investigar os problemas de bateria que vem afetando alguns usuários do Surface Pro 3. Nos últimos 2 meses, um número cada vez maior de clientes vem dizendo que a bateria está acabando rápido demais, tem casos em que a bateria é totalmente carregada, acaba em menos de 1 hora, e parece que o problema aqui está nas baterias que foram fornecidas por uma empresa chamada Simplo. A Microsoft usou 2 fornecedores para a bateria do Surface Pro 3, elas vieram da LG e da Simplo, e parece que as da Simplo tiveram esse problema de fabricação que está afetando os aparelhos. Num papo com o The Verge, a Microsoft disse que está ciente dos problemas e que a investigação disso é total prioridade para a companhia, e falou também que quem estiver sendo afetado por isso deve entrar em contato com o suporte da empresa. Ontem a BlackBerry cumpriu uma promessa que ela vinha fazendo há uns meses e lançou o smartphone DTEK 50, que roda Android. Esse aparelho, que na verdade é uma versão da BlackBerry para o Idol 4 da Alcatel, tem uma tela Full HD de 5,2 polegadas, processador Snapdragon 617, 3 GB de RAM, câmeras de 13 megapixels atrás e 8 megapixels na frente e roda o Android Marshmallow. A BlackBerry apresentou o telefone dizendo que ele é o Android mais seguro do mundo e para promover os recursos exclusivos do aparelho, tipo o DTEK, que monitora o grau de segurança da rede do usuário e dá sugestões de como melhorar, ela publicou um vídeo que está aqui na descrição do episódio. O DTEK 50, que por enquanto só vai ser lançado nos Estados Unidos, vai entrar em pré-venda no dia 8 de agosto e vai chegar custando $300. E falando em empresa que dormiu no ponto e está tentando tirar o atraso, o WhatsApp lançou uma atualização para o iOS que traz umas novidades bacanas. A primeira tem a ver com emoji. Agora, quando alguém manda um único emoji como mensagem, ele fica maiorzão ali na conversa, tipo o que vai acontecer de forma nativa no iOS 10. Além disso, agora é possível ajustar o zoom durante a gravação de um vídeo e para fazer isso é só arrastar o dedo para cima ou para baixo. Enquanto isso, lá na lista de conversas, agora dá para selecionar múltiplas mensagens de uma vez para apagar ou para arquivar, ao invés de ter que fazer isso conversa por conversa. Outra coisa bacana é que agora as mensagens mais antigas de uma conversa são carregadas automaticamente, ao invés da pessoa chegar lá no teto das mensagens e ter que dar o comando de carregar mensagens mais antigas para poder ir carregando o histórico do papo. Como eu disse, por enquanto esses recursos pintaram lá só na versão do WhatsApp para iOS, mas não deve demorar muito para isso aparecer também nas outras plataformas. E já que o assunto é envio de mensagens, sabe aquele esquema de receber um código de verificação por SMS para completar o login das contas? Então, pode ser que esse recurso esteja com os dias contados. Isso porque está sendo preparado lá nos Estados Unidos, pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, um documento que mostra como o SMS é um jeito ineficiente e inseguro de verificar a identidade de quem vai receber o código. Eles disseram que o fato das pessoas conseguirem usar números de telefones baseados em VoIP anula a segurança do recurso, já que em teoria dá para usar um número VoIP para simular um número normal de uma outra pessoa para interceptar o código. Além disso, claro, tem sempre a chance do telefone estar nas mãos de alguém que não é o dono do aparelho, que também pode comprometer a segurança do login. Com isso em mente, o Instituto vai recomendar que as empresas desenvolvam uma forma de só mandar códigos de telefones para quem estiver usando uma rede celular, não uma rede virtual, mas que se não der para fazer isso, então é melhor que as empresas desenvolvam aplicativos tipo o Google Authenticator ou o Microsoft Authenticator, que eu comentei aqui ontem, para mandar esses códigos sem depender do uso do SMS. Ainda sobre segurança, ontem uma empresa chamada Bastille publicou um estudo que mostra como diversos teclados Bluetooth são totalmente inseguros e podem ter o sinal interceptado com equipamentos básicos de rádio que custam coisa ali de R$40. Esse estudo diz que eles desenvolveram uma técnica chamada Key Sniffer, que consegue registrar, sequestrar tudo que é digitado no teclado Bluetooth, bem como enviar digitações para o computador que está conectado ao teclado. Para piorar, essa interceptação acontece mesmo que o teclado esteja ali a 75 metros de distância. Eles disseram que isso acontece porque os teclados transmitem a digitação sem qualquer criptografia, o que hoje em dia é inaceitável. Por conta disso, os teclados e mouses também da HP, Toshiba, Radio Shack, Kensington, Insignia, General Electric, Anker e Eagletech ficam vulneráveis ao ataque e é provável que existam mais teclados assim no mercado, o que é bem assustador. E agora o assunto é a Apple. Ontem a empresa anunciou que comprou aquele quadro Carpool Karaoke do apresentador James Corden, que ele fica lá dirigindo pelas ruas sempre com alguma celebridade do lado, eles ficam cantando no carro, você já deve ter visto, né? Nos últimos meses, esse quadro tem ficado cada vez mais popular, vários vídeos desses no YouTube têm milhões de visualizações, mas logo logo ele vai ser integrado ao Apple Music e só os assinantes do serviço vão passar a ter acesso a ele. Meio estranha essa compra da Apple. O legal desse quadro é justamente o fato dele ter sido feito sob medida para viralizar o máximo possível, porque tem celebridade, tem música, é curtinho, e eu fico curioso para ver se ele vai continuar relevante, vai seguir fazendo esse sucesso todo agora que só quem for assinante do Apple Music vai ter acesso. E por último, e ainda sobre a Apple, ontem a empresa divulgou os números do terceiro trimestre fiscal de 2016.
Como já era esperado pelo mercado, o relatório é um festival de números em queda da parte de hardware e de resultados positivos na parte de software. Entre abril e junho desse ano, a Apple vendeu 40,4 milhões de iPhones, em comparação com esse período de 2015 foram 7,1 milhões a menos. Ela vendeu 10 milhões de iPads, foram 900 mil a menos. Vendeu 4,3 milhões de Macs, foi meio milhão a menos. E ela faturou 42,4 bilhões, o que deu 7,2 bilhões a menos, e lucrou 7,8 bilhões, o que foi quase 2 bilhões a menos também. Agora, em meio a todos esses números, uma coisa relativa ao iPad foi positiva. Pela primeira vez em 10 trimestres fiscais, o faturamento do iPad aumentou, foi de 4,5 bilhões para 4,9 bilhões, o que era uma coisa que a Apple já tinha dado a entender que ia acontecer também. Já em relação ao resto das operações da companhia, a área de serviços cresceu quase 20%, gerou 6 bilhões de dólares. A App Store também cresceu, bateu o recorde de faturamento, o número de usuários também foi o maior já registrado, e para o próximo trimestre, a Apple disse que deve faturar entre 45,5 e 47,5 bilhões de dólares. Agora, curiosamente, na conferência telefônica com os acionistas que aconteceu depois da divulgação do documento, o Brasil foi citado como o mercado que registrou aumento de vendas de faturamento para a Apple, provavelmente para contra-atacar um estudo da Gartner, que tinha sido publicado mais cedo ontem também, que dizia que as vendas do iPhone no Brasil tinham caído 40%. Se você quiser ver o relatório completo, com todos os números, tem um link para isso aqui na descrição. E eu também recomendo que você dê uma passada lá na matéria que o Mac Stories publicou a respeito, que é cheia de gráficos e comparações que ajudam a entender melhor todos esses números que eu acabei de falar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje você se encontra aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você quiser contribuir pro podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! E falando em tetos comparativos, não me pergunte o que é isso. A Vivo ganhou com sobra na categoria de velocidade do 4G, seguida pela Claro. Dá até sugestão de como melhorar.